Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Biomedcast. Aê! Como é que é a sua vida do Bruno? O Bruno não tá aqui hoje. Como é que é a sua vida? O Bruno não tá hoje. E fala, galera, aqui é Rafael Rangel, diretamente do Rio de Janeiro. Sem 2 sisos agora recente, anteontem tirei 2 sisos, mas estou aqui a participar desse episódio de hoje que promete, galera. A gente tá hoje com um convidado incrível, mas deixa meus amigos se apresentarem para depois a gente falar do convidado. Fala, galera, aqui quem fala é o Luiz, também diretamente do Rio de Janeiro, com todos os sisos na boca. Tá? Vale lembrar. Acho que ele tá falando direitinho, gente. Hoje eu vou até falar um pouquinho mais devagar. Tá boa. Mas tô muito animado pro episódio de hoje, pessoal. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. É isso aí, galera. Aqui quem tá falando é o Otávio, diretamente de Minas Gerais, das Minas Gerais. E hoje a gente tem um convidado aqui, mais uma entrevista mais do que especial, né? Mais uma com o oferecimento do IDOMED. E o nosso convidado hoje é o Silvio Peçanha Neto. Silvio, ele é médico neurologista, doutor em neurologia pela Unirio e diretor dos cursos de medicina do Instituto de Educação Médica, o IDOMED, né? Dentre eles, da Universidade Estácio. Seja bem-vindo, Silvio. Fica muito à vontade aí para se apresentar, enfim, fica bem à vontade. Obrigado, tudo bem? Otávio, obrigado aí, Luiz, Rafael, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, batendo esse papo. Queria começar dizendo que eu, apesar de estar com todos os sisos na boca, deveria tê-los retirado, porque às vezes ficam mordendo minha bochecha por dentro aqui. Tá então, o Rafael tirou, o Luiz não, mas eu não tirei, mas deveria. Não sei botar. Mas, então você, caro ouvinte, está com o seu siso dentro da sua boca, por favor. Reveja a sua situação. Reveja essa situação. A sua bochechinha por dentro, hein? Se estiver atrapalhando, de vez em quando, vale a pena pensar em tirar. Mas é um prazer estarmos juntos aqui. Vai ser bem legal, bem proveitoso o nosso papo. Silvio, o prazer é todo nosso ter você aqui hoje. Realmente é muito bom contar aqui com profissionais e também com esse apoio do IDOMED para a gente poder falar um pouquinho sobre uma coisa que ela mudou, acelerou algumas coisas durante esses últimos anos aí. A pandemia de Covid-19, ela veio de uma forma que ninguém esperava. Eu costumo dizer que a pandemia ela acelerou alguns processos. Então, processos como, por exemplo, do ensino híbrido, que teria um boom, por exemplo, em 2025, aconteceu agora em 2020. Quem imaginava que de um dia para a noite, do dia para a noite, a gente colocaria muitos alunos para assistirem aula de forma remota, e vários desafios vieram para o ensino do profissional médico dos dias de hoje. E eu já queria te perguntar, nesse sentido, até fazendo um paralelo com relação à sua história, de como você estudou, que não foi durante uma pandemia, dentro da história do Silvio, do profissional médico Silvio. E hoje, qual que é a principal diferença que você vê hoje na sua formação do profissional médico que precisa sair hoje formado no mercado de trabalho? Qual o principal paralelo que você faria, ainda mais agora por conta de uma pandemia que a gente teve agora no meio do caminho? Perfeito, Rafael. Eu costumo dizer o seguinte, né? O curso médico, ele até a pandemia, estava muito resistente a essa incorporação de tecnologia. Então, em geral, se acreditava que a formação médica muito clássica, muito tradicional, eu costumo dizer que era uma formação muito analógica. O aluno era muito preso ainda ao livro físico, não podia haver nenhum tipo de atividade que integraliza a carga horária, ou seja, que faz parte da carga horária do curso, mediada por tecnologia, e a pandemia ela veio não só para acelerar, concordo muito com você, mas ela veio também para quebrar paradigmas. Ela nos forçou a experimentar, porque, claro, nós tivemos que em uma semana, 15 dias, transpor tudo que era presencial para o mundo digital. E aí, eu à frente do IDOMED, hoje a gente com 17 unidades de medicina, são mais de 7.200 alunos, 1.500 professores. Então, você pegar 1.500 professores e chegar junto com eles, sentar para treinar, desenvolver ali metodologias dentro da ferramenta para que os alunos pudessem ter a continuidade do seu curso, né, não fossem descontinuadas as atividades acadêmicas, foi muito desafiador. Trazer toda a teoria, né, para o início, para depois a prática. A gente sabe que o curso médico, assim como vários cursos da área da saúde, é uma atividade onde você vai, de forma integrada, fazendo a teoria e a prática, para que você vá sedimentando a teoria e desenvolvendo habilidades psicomotoras, atitudinais, e de repente a gente tem que fazer um ajuste, trazendo toda a teoria para o início
e deixar a prática para quando fosse possível retomar a presencialidade. Isso foi muito complexo, mas curiosamente a vontade de fazer foi tanta que realmente em 15 dias todo o corpo docente já estava absolutamente capacitado para dar continuidade às aulas. Vocês, como são professores universitários também, viveram isso e sabem que foi uma coisa assim até mais rápida do que poderia se imaginar e com menos danos do ponto de vista acadêmico. Mas isso fez com que a gente provasse algumas coisas e desconstruísse outras coisas. Então, se acreditava que só a presencialidade, o olho no olho, era capaz de garantir uma boa formação. Hoje, a gente percebe, claro, que voltamos à presencialidade e até do ponto de vista regulatório, o MEC, que naquele momento da pandemia permitia que atividades teóricas fossem integralizadas e ministradas por meio remoto, nesse momento o que a gente tem é o 8 e o 80. Antes podia toda a teoria e agora zero. Então a gente está numa realidade pós-pandemia, onde a regulação ainda não revisitou e o curso presencial, no caso da medicina, não pode ter nenhuma carga horária sequer, nem 1%. Nenhuma porcentagem, né? Aquela 80-20, 60-40, nada? Não, então isso é interessante pelo seguinte, os cursos, em geral, eles tinham uma permissão de ter um teto de até 20% da carga horária total do curso em atividade à distância. Aí houve a pandemia, isso foi flexibilizado, mas os demais cursos tiveram uma ampliação de 20 para 40, então hoje é 40 a 60, e o curso de medicina foi o único excluído, na verdade, da norma, e o 20, que era omisso, a portaria era omissa, falava em todos os cursos da área da saúde, então a medicina até então poderia ter até 20%, mas hoje no mercado, em média, os cursos médicos usavam até 5%, 6% apenas, a despeito de ter direito de fazer 20%, não conseguiam fazer 20%, faziam 5%, mas aí durante a pandemia isso foi flexibilizado, e agora os cursos todos saíram de 20 para 40%, e a medicina de 20 para 0. Então, na verdade, hoje é proibido, terminantemente proibido, uma aula sequer, como a gente está aqui hoje, né, de forma à distância, mediado por tecnologia da informação e comunicação. O que é um contrassenso, né? Então, a gente agora vem discutindo junto com o MEC uma matriz de competências onde é inequívoco o ganho do ensino, né, baseado em tecnologia, mediado por tecnologia. Tem situações, discussão de caso clínico, compartilhamento teórico de algum tema, até métodos ativos. Você pode fazer aqui um TBL, você pode quebrar em salas, você pode fazer relatoria, você pode fazer uma série de metodologias de cunho exclusivamente cognitivo, por que não? Então esse é o momento de discussão, mas eu acho que é inexorável, porque a medicina evoluiu também muito na pandemia, do ponto de vista assistencial, então a telemedicina, né? O uso, né, de Big Data e uma série de outros recursos fazem com que a gente tenha que rever a formação médica de maneira a ambientar esse graduando para quando ele se forme, ele está alinhado com o mercado que ele vai encontrar. Não dá para a gente fazer uma coisa retrógrada dentro dos 6 anos de curso. Que é um mercado tecnológico, né? Que é um mercado 100% tecnológico, a gente precisa dessa tecnologia para poder... Eu acho que essa talvez seja a principal diferença, né? Do Silvio, que se formou lá atrás, para o médico que se forma hoje, é que o cara precisa estar realmente ligado, saber o que é uma Big Data, saber, por exemplo, o que é um Power BI, saber, por exemplo, outros tipos de ferramentas, assim como nós professores. Eu sempre brinco assim, falei, gente, o professor ele é o youtuber da vida real. Essa é a grande verdade. E quando o professor ele surgiu a pandemia, ele falou assim, a gente vai ter que agora reaprender da aula. Então, esse paralelo da tecnologia precisa estar muito bem inserida, e isso é um dos princípios do IDOMED, né, que a gente tem, da tecnologia estar na formação médica desde o início da graduação, com a mesa Sectra, por exemplo, com os casos clínicos, isso é uma premissa da própria IDOMED, né? Perfeito. A gente fez questão absoluta de quando criou essa nova identidade IDOMED, porque, na verdade, a nossa instituição, a Edux, né, a holding, ela tem alguns cursos de medicina, e nem todos são Estácio, porque a gente tem que entender que o curso de medicina ele está pautado na tradição. Eu não posso sair mudando a bandeira de um curso de medicina, ele é construído com tradição. Então, lá em Teresina, a gente tem a Unifacid, por exemplo, que é um curso que tem 18 anos. Então, eu posso chegar lá, mudar a cultura, virar...
Então, o que a gente faz? A gente mantém ali a cultura daquela escola médica e a gente, na verdade, criou o IDOMED para costurar, para que tenha um senso comum, para a gente consolidar essas unidades todas debaixo de um mesmo time, uma mesma camisa. E essa camisa tem como característica, como princípio aí norteador, que a gente tenha muita incorporação de tecnologia, mas a tecnologia, como você bem colocou, alinhada a um processo pedagógico por trás. Ela tem que ter um cunho educacional claro. Então, por exemplo, a gente tem sim um laboratório de realidade, por exemplo, anatômico em realidade virtual, que são óculos VR e tal, mas não é uma coisa lúdica só para poder o aluno ficar ali brincando de passear pelo coração. A bancada a gente fez na altura das bancadas dos anatômicos, o aluno entra de jaleco e de luva, ele coloca os óculos e ele vai estudar, por exemplo, o sistema nervoso central, que é friável, difícil de mostrar algumas estruturas na peça formalizada. Ele vai ver os núcleos da base, vai ver as estruturas, de maneira que ele tem um roteiro de aula integrado ao que ele vai ver na discussão teórica, na sala, lá no anatômico de peça formalizada e platinada. Então, há por trás um arcabouço educacional para incorporar a tecnologia de uma forma eficiente. A sala, por exemplo, de imaginologia, onde temos as mesas de dissecção 3D, elas se projetam em todas as bancadas e faz uma correlação da imagem com a anatomia, com casos clínicos. Então, na verdade, de novo, a tecnologia ela não pode estar como os simuladores, por exemplo, de alta fidelidade, os robôs que fazem lá no laboratório de simulação. Não adianta aquilo ser pontual ali durante o curso, tem que estar inserido de forma longitudinal ao longo do currículo, cada etapa do curso com os objetos ali de aprendizagem muito bem definidos, o objetivo educacional. Então, tem que ter por trás ali todo um ferramental que faça com que a tecnologia esteja sendo usada a serviço da formação. E como a gente sabe, as neurociências mostram isso para a gente, hoje o volume de informação é tão grande que você precisa sinalizar para o cérebro aquilo que você tem que memorizar e aquilo que você pode descartar. Ele precisa dessa sinalização. E essa sinalização é química. São neurotransmissores que são liberados enquanto você está emocionado, quando aquilo realmente é importante, aprendizagem significativa. Então, a gente trabalha muito com essas estratégias para que esse indivíduo se torne cognitivamente ativo durante o processo e ele consiga, de fato, armazenar aquelas informações para ele evocar futuramente e construir a base da sua formação profissional. Silvio, bacana, cara. Uma coisa eu acho que é importante para o nosso ouvinte também saber, né? A gente tem muito estudante aqui que ouve a gente. Eles, assim, acho que uma questão muito importante é entender, a gente está falando agora aqui do IDOMED, do grupo e tudo mais, quais são as marcas que hoje são os cursos que o IDOMED cuida com essa temática, com toda essa estrutura que vocês oferecem? Depois de ouvir essa parte aqui do diagnóstico por imagem, que eu já queria fazer a matrícula, né? Eu já queria saber onde que tem para poder fazer, já queria dar uma olhadinha aí, entendeu? Aí onde que tá, Silvio? Onde tá aí? Fala pra gente. Fica tranquilo que eu já te mando o link aqui do nosso vestibular, que tá aberto. Opa! O vestibular tá aberto. Aproveitar. A gente faz, Otávio, inclusive um processo seletivo muito bacana, que também é inédito, que é um processo que lembra o SISU, porque é uma única inscrição, você entra num processo que você, pela tua nota ali do Enem ou do vestibular, você se visualiza em todas as listas para saber em qual você tem mais chance, e a cada reclassificação você pode mudar a praça de acordo com o seu desejo para que seja mais provável a tua aprovação. Mas aí, falando das bandeiras, né? A gente, na verdade, a grande maioria delas é Estácio, porque a gente tem um conjunto grande de escolas que são da bandeira Estácio mesmo, que elas nasceram mesmo de forma orgânica dentro da nossa instituição. Mas nós temos também algumas outras que vieram fazer parte da família, como a Unifacid, que eu descrevi, que é o Aiden, que fica em Teresina. Mas a gente tem também a FAMEAC, que é em Açailândia, tá? A gente tem, que aí já não é Estácio, é Faculdade de Medicina de Açailândia, Faculdade de Medicina de Açailândia, que é a FAMEAC, a FAMEGIPA, que é em Ji-Paraná. Então, da mesma forma, a Faculdade de Medicina de Ji-Paraná, então ela não leva a bandeira Estácio, porque ela tem uma outra trajetória, vamos dizer, de autorização, de implantação.
Temos também a FAMEAC, que é em Açailândia, eu já falei, desculpa, FAMEAC, FAMEGIPA, e aí temos a Unifacid e as demais são todas bandeira Estácio. Então a gente vai desde lá de Teresina, tem Cáceres também, que é a FAPAM, que ela é em Cáceres, Mato Grosso. Então a gente tem desde lá de Teresina, né, passando por Castanhal, no Pará, próximo a Belém, que lá também é Estácio, até Santa Catarina, lá no sul, com Jaraguá do Sul, que também é bandeira Estácio. Então, a grande maioria se desenvolveram a partir do lastro, da experiência, da história da Estácio, que começou no Rio de Janeiro há 25 anos atrás. Então, na verdade, a primeira escola nossa é de 97. Então, a gente acabou de fazer bodas de prata. A primeira escola de medicina do grupo fez agora, em abril, fez 25 anos de vida. E essa experiência foi nos permitindo ampliar e concorrer em editais e chamamentos públicos e sendo selecionada pelo MEC para ir implantando cursos em outros locais, levando muitas vezes para o interior do país uma educação médica de qualidade que incorpora tecnologia, mas que muito focada num corpo docente qualificado, titulado, especializado e com um grande número de convênios para parte de campo de prática. A gente acredita muito que o curso médico de qualidade tem que ter mais de 60% da carga horária extramuros, dentro da rede de saúde, dos diferentes níveis de atenção. Isso é necessário, né? Porque na pandemia a gente trabalha muito com o acolhimento das pessoas, né? Do contato corpo a corpo. Então, você que ficou interessado aí, é só acessar o site, idomed.com.br. Lá você consegue pegar todas as informações, inclusive fazer a sua inscrição, já que o vestibular está aberto, né? Você consegue fazer a sua inscrição aí, aonde você estiver. Você já viu que tem no Brasil todo. Agora só depende de vocês aí, porque para pegar essa parte aí boa da pesquisa de diagnóstico por imagem, realmente fiquei bem interessado. Tô com a minha cabeça fervilhando de coisas, né, que o Silvio foi falando, mas acho que foi muito bom o Rafa ter começado, né, baseado na história do Silvio, o que ele encontra hoje. E uma das coisas, Silvio, que a gente fala muito, até como professores universitários, a gente fala para os nossos alunos, né, hoje em dia a gente vive, principalmente agora no mundo pós-pandêmico e tudo mais, a gente tem um mercado de trabalho, e acho que é esse ponto que a gente pode entrar agora. Obviamente, o teórico, o prático, o que você sabe, ele é muito importante. Mas o mercado, ele enxerga muito a questão de habilidade. Quais são os skills? Qual é o problema que você resolve? E a gente sabe que o médico resolve muitos problemas, né? Ainda mais quando o aluno sai com a formação generalista, então ele tá ali, pau para toda a obra, digamos assim. O médico, ele sai para apagar vários incêndios ao mesmo tempo. Baseado nisso, uma pergunta que eu tenho, e eu acho que vai ser bacana você falar um pouco pra gente, o que você enxerga das habilidades necessárias do médico para a atualidade, médico de agora? Obviamente, tecnologia eu sei que a gente já falou, isso é importante, mas outras habilidades também. E como que o IDOMED ele consegue moldar essas habilidades que vocês, né, enxergam serem muito importantes ao longo, né, da graduação da pessoa? Como você bem falou, parte robótica, né, não é uma coisa que o aluno ele vai ver só no último semestre de uma porrada só. É diluído, né? É um conhecimento que ele vai sendo construído. E a habilidade, consequentemente, também. Então, queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Perfeito, Luiz. Eu acho que a gente não pode ter a pretensão alguém seja capaz de aprender alguma coisa de forma pontual, descontextualizada e só em um determinado momento do curso. Eu acho que existem algumas coisas que são habilidades e competências que você desenvolve ao longo do tempo, à medida que você vai sendo exposto àquela forma de pensar, aquele mindset, ele vai sendo construído, você vai desenvolvendo aquilo ao longo do tempo. E aí, se tem uma coisa que é muito dependente disso, são realmente os soft skills, né? Eu acho que o hard skill, você tem lá o conteúdo, o aluno senta, estuda, ele aprende a semiologia, fazer um procedimento, mas as habilidades comportamentais, essas são as mais difíceis. A gente não para de pensar em formas de incrementar esse pilar do nosso curso. A gente acredita, né, por exemplo, que, claro, assim como para qualquer profissional, essa parte comportamental, atitudinal, soft skills, são mais importantes do que o saber técnico. Porque o saber técnico, eu acho que você, claro, sabe que as pessoas têm mais facilidades, desde que tenham disciplina, de adquirirem aquelas competências. Mas algumas coisas a gente percebe no médico, né, em especial, que é fundamental a gente proporcionar que ele se desenvolva, por exemplo, no que tange a parte da abordagem interpessoal, né? Essa relação interpessoal. Você vê o seguinte,
por mais que alguém seja tímido, olha, eu sou tímido, tudo bem. Vocês, por exemplo, desenvolveram ao longo da vida essa habilidade de se comunicar, né, de ser empático, de falar de maneira vamos dizer, capturar a atenção de forma fluida, de forma bacana, e isso é uma coisa que é possível se desenvolver. Então, por exemplo, claro, tem algumas pessoas que são mais talentosas, outras não precisam de mais atenção, mas, por exemplo, um médico, ele não pode dizer, não, eu sou tímido, eu sou introspectivo, eu não gosto muito de desenvolver aqui uma conversa longa com o meu paciente. Mas você precisa, o ferramental e fundamental para você é conseguir estabelecer a relação, conseguir capturar informações que te permitam juntar as peças e chegar a um diagnóstico e poder fazer o seu trabalho. Então, isso é um ferramental que a pessoa precisa desenvolver. E a gente cada vez mais está se preocupando em pegar na mão desse graduando e fazer com que ele consiga desenvolver, a despeito de, às vezes, ele achar que, isso não é meu perfil, isso não existe. A pessoa pode ser mais introspectiva na vida pessoal que ela quiser. Dentro do consultório, à beira do leito do paciente, ela precisa assumir uma postura e desenvolver algumas habilidades que são importantes para conseguir extrair ao máximo e conectar ao máximo aquele paciente. Do contrário, ela pode até fazer um bom diagnóstico, mas ela pode também, por exemplo, não conseguir fazê-lo aderir ao tratamento. Eu sempre conto aos alunos uma passagem muito interessante, que a minha avó, que já é falecida, ela uma vez eu estava de férias, estava na faculdade, e aí eu estava de férias lá em Campos, eu sou natural de Campos, Goytacazes, uma cidade interior aqui do Rio, e aí, o Rafael também, né? A família Rangel é de Campos, aí vem todo mundo de Campos pra cá. Não, a família Rangel é que domina Campos, não é de Campos, não. A família Rangel é que manda lá tudo. Então, a família Rafael é que comanda lá todo o Norte Fluminense, do Rio de Janeiro. Mas aí, o que acontece é que a minha avó, eu estava lá com ela, e aí ela me falou, me leva no médico, tem um médico marcado, era um dermatologista, professor universitário, muito conhecido e tudo mais, e ela estava com herpes zoster, claramente. Eu era aluno, mas era óbvio, era muito fácil fazer o diagnóstico, eram vesículas, ela tinha prurido, tinha uma dor, né, neuropática e tal. E aí eu olhei, eu sabia que aquilo era herpes zoster, é claro, pela idade e tudo mais, e aí eu seguia o dermato direitinho e tudo mais, mas a gente eu fui acompanhá-la na consulta. E aí o colega, claro, ali, naquela rotina ali puxada, Dona Lourdes, como a senhora vai e tal, mal levantava a cabeça naquela correria, e ela foi falando o que estava sentindo e tudo, e ele foi tomando nota, e ela tinha feito uma ambrosia na noite anterior, ela adorava deixar o leite coalhar e fazer doce de leite, que eu cresci sem saber que chamava ambrosia, porque lá era doce de leite empelotado mesmo, só que depois fui descobrir quando eu vim para o Rio que chamava ambrosia. Aí ela levou o doce dela, maravilhoso, sempre maravilhoso, guardado numa bolsa, tendo feito com o maior cuidado e tudo. E aí o colega nem levantou a cabeça e tudo mais, aí a senhora levanta um pouquinho a blusa aí. Ela levantou a blusa, desabotoou a blusa dela de seda lá, bonita, que guardou para essa ocasião, mostrou, ele olhou, viu que era herpes zoster, não falou nada, baixou a cabeça, continuou e entregou para ela já o receituário ali com o que ela tinha que fazer. A senhora vai fazer isso. Aí ela achou que ela ainda ia contar uma história, ia conversar, não, porque o meu filho, não sei o que, tá. Não, tudo bem. Só para tá tudo bem aqui, ó, toma aqui a medicação. Veja, pode ter conhecimento que tiver, pode saber qual é a droga mais moderna, a mais atual. Ela levantou dali, ficou brava. Eu fui falar do doce, porque achei que eu tinha esquecido. Ela me beliscou embaixo da mesa, como quem diz, cala a boca, o doce aqui não fica. E levou embora o doce. Então, ele perdeu o doce, se deu mal. E, para piorar a situação, na saída no corredor, ela amassa a receita jogando no lixo. Que isso, vó? O meu medicamento aí? Não, odiei o médico. Então, quer dizer, de nada adiantou, ela não usou o medicamento que ele recomendou, ela não confiou naquilo que estava sendo prescrito, e o que é muito pior, perdeu o doce. Então, quer dizer, o grande ponto aqui que eu queria destacar parece algo trivial, mas não é. Cada paciente, se o seu objetivo é só ser um fazedor de diagnóstico, aí tudo bem. Mas se você quer, no final do dia, que a atuação impacte verdadeiramente naquela pessoa, naquela família, naquela condição, você precisa de ir muito além disso
E hoje em dia, os pacientes, eles percebem isso, eles conhecem, às vezes, porque eles estudaram antes a doença, eles leram no Google e tal. O doutor Google hoje realmente é inevitável. A gente não pode lutar contra isso. E aí chega lá, se você não tiver muita propriedade para ganhar a credibilidade do paciente, você pode ter certeza, seu trabalho foi para o ralo, ou foi por lata de lixo no corredor do consultório. Então, eu acho que o ponto do Luiz, que é fundamental, a gente precisa muito saber tudo do Sableton, do Guyton, no caso do ensino mais básico, do Machado, do que for. Precisa conhecer, precisa entender, mas precisa ir muito além. O que diferencia é o que está fora do Sableton, fora do Harrison, entendeu? Então, assim, é o que de fato... E respondendo ao Luiz, sim, a gente faz um trabalho muito forte nessa área de IDOMED Carreiras, que é um núcleo que só cuida da gestão estratégica da carreira dos alunos, faz com que eles reflitam sobre a especialidade médica, reflitam sobre o ser médico. Tem um eixo de humanidades no currículo que começa com uma disciplina chamada Orientação Psicopedagógica, que é a transferência da vida do ensino médio para o ensino superior, reflexiva, uma disciplina em grupo, que é uma disciplina que tem nota, que tem conceito, está no currículo, mas é uma disciplina que tem como objetivo uma parte mais atitudinal, mais comportamental, mais reflexiva e menos técnica da medicina propriamente dita. Porque acho que todo mundo detesta ir numa consulta médica, que o médico não encoste em você, que ele nem olhe para você direito. Assim, nossa, mas ele nem encostou em mim. Acho que todo mundo já teve essa situação e a pessoa não gosta de fato. Eu acho que isso é um ponto que todo mundo acha que é um ponto negativo e já deve ter passado por isso em algum momento. Isso é uma coisa que a gente tem que quebrar, né? Eu tive um professor na faculdade que fala assim, gente, o médico nem precisa encostar no paciente. Precisa, de fato, saber que o paciente está. Ah, não, abre a boca. Vê como é que tá. Ah, não, toma aqui, o antibiótico aqui, é isso, aquilo, outro. Vai, pode ir, outro. A gente não consegue gerar empatia, a gente não gera identificação e acontece isso de fato. A pessoa deixa de se medicar, perdeu um doce, que é bom pra caramba, e só quem saiu perdendo foi ele de fato, né? Eu acho que até os currículos, né, Silvio, da educação médica hoje, ele já vem mudando, pensando um pouco nisso, né? Porque antes a gente via aula de biologia celular, a gente via aula de bioquímica, a gente via aula de... tudo separadinho. Hoje os currículos são mais integrados, né? A gente consegue ver mais, tem os sistemas orgânicos integrados. Como é que essa mudança no currículo também ela é voltada para desenvolver também essas skills nesses alunos? Com certeza. Porque o que acontece? Como a gente falou que hoje o cérebro precisa ter uma sinalização química daquilo que é importante, quanto mais integrado, contextualizado for uma informação, maior a chance daquilo ser, para o cérebro, algo que desperta maior interesse, que desencadeia esse processo. E aí, claro, quando você faz uma integração de unidades curriculares e tem casos clínicos disparadores, você traz o contexto, isso acaba sendo interessante porque aquela informação ela encontra um background ali, como se fosse um quebra-cabeças que uma peça encaixa em algo pré-existente e esse fenômeno dá-se o nome de aprendizagem significativa, uma coisa que se encaixa em outra que já existia, que já estava consolidada e assim o quebra-cabeça vai tomando forma e ganhando significado. E aí, nesse caso, as integrações de disciplinas são assim. Você me perguntou, eu, quando estudei, eu tinha aula, por exemplo, terça-feira de manhã era bioquímica. Aí, depois de histologia, anatomia na sexta-feira de tarde. Enquanto a anatomia estava falando de sistema locomotor, a histologia estava falando de pulmão e a bioquímica estava falando de sistema nervoso. Né? Então, isso é muito comum, essa desconexão entre as coisas. Hoje, cada vez mais, os currículos são integrados, integrações horizontais, ou seja, entre as disciplinas do currículo, e integrações verticais, que são integrações, são links de um período com o outro. São chamados eixos curriculares. Então, quando você tem um eixo, por exemplo, sistemas orgânicos integrados, você vai ver o 1, 2, o 3, por exemplo. Então, você tem um eixo. Então, as coisas elas não têm a finitude dentro do próprio período, elas continuam. Então, isso cria como uma série que tem um episódio seguinte e uma outra temporada. Então, as coisas não se esgotam em si. Então, e isso é uma ciência. Isso tem muita gente que estuda isso profundamente. A gente vai ter agora, no início do próximo mês, o Congresso Brasileiro de Educação Médica, o COBEM. Vamos estar lá, inclusive, para dar uma palestra lá sobre justamente
novas tecnologias e incorporação delas no contexto da educação médica, que é um tema que a gente vai falar lá no Congresso Brasileiro. Então, esse congresso, por exemplo, ele reúne todos os cursos médicos e gestores, dirigentes, docentes, discentes do Brasil inteiro para refletir sobre uma ciência que é a educação médica. Então, a gente está falando sobre uma ciência, não é uma coisa que você simplesmente coloca lá e ela evolui sozinha, não. Você precisa colocar energia, pensar em novas metodologias e tudo. E os métodos ativos vêm muito nessa linha, de colocar um pouco mais esse aluno no centro do processo, para que ele tenha, vamos dizer assim, bioquimicamente, a geração desses neurotransmissores que sinalizam para o cérebro, isso é importante. E aí ele abre esse portal do aprender. Aí estou falando de norepinefrina, estou falando de serotonina, estou falando de substâncias que hoje comprovadamente ativam a área cognitiva e elas só são liberadas se você, durante o ambiente ali, educacional, aquilo te estimula. Eu brinco com os alunos o seguinte: qual é a diferença no cérebro humano de 1h30 de um filme no cinema, onde ninguém escreve, ninguém anota, ninguém grava o filme todo para transcrever e psicografar em casa, ler 4 vezes para poder acreditar que agora eu entendi o filme. Não, que é isso? Por que no filme ninguém faz isso? E na sala de aula todo mundo fica enlouquecido em anotar e gravar e não sei o quê? Por quê? Porque lá no filme o roteiro foi pensado, a trilha sonora, o figurino, tudo foi pensado para emocionar, para ativar o cérebro num local onde precisa ser ativado. Hoje, educar é emocionar. E não por uma questão filosófica, não, é por uma questão técnica. É estimular o límbico, né? É o estimular o límbico, de fato. É isso que a gente até comenta, que assim, a gente quando vai, até eu e o Luiz, a gente fala muito isso com os nossos alunos também. Gente, tudo é storytelling. Tudo é como é que você conta a sua história especificamente, como é que você monta aquela aula, em qual história que você está pensando. Então, quando você ativa o límbico, você consegue muito mais gerar conexão, e quando você gera conexão, você aprende muito mais rápido. Acho que esse é o principal ponto, né? Claro, e isso bioquimicamente é o que vai diferenciar uma aula chata, uma aula que não prende atenção, de você maratonar 8 horas no final de semana vendo série e não anota nada, e não salva nada, não grava nada. E se alguém perguntar para você no dia seguinte como é que foi, você vai saber dizer tudo. Deve ser por isso que os debates políticos são tão emocionantes, né? Porque é tanta confusão no debate que no dia seguinte você pergunta como é que foi. Todo mundo sabe explicar tudo. Quem falou o quê, quem bateu em quem. Porque é isso. É a capacidade daquele determinado estímulo sinalizar para o nosso cérebro que ele é importante. É claro que as emoções que são capazes de fazer isso não são só as boas. As emoções ruins também, elas são muito marcantes, né? Porque elas igualmente liberam, via amígdala, claro, liberam, né, esse estado nosso de luta e fuga, de ficar excitado, e esse estado estimulado, ele é muito importante para a fixação da memória. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor, usar o conhecimento das neurociências para o processo educacional e trazer isso para as metodologias e tal. E um cuidado só, fechando aqui essa minha fala, a gente não pode demonizar a aula expositiva. Com as metodologias ativas, passou-se a dizer o seguinte: a aula expositiva é um problema e tal. Não é verdade. Tanto o filme é expositivo. Cara, obrigado por essa fala. Obrigado por essa fala. Porque depois que surge a metodologia ativa, parece que tudo que é expositivo é endemonizado. Não, a gente não pode mais fazer isso. Que agora a aula tem que ser PBL, tem que ser Kahoot, tem que fazer Jigsaw e só isso. Não, gente. Parece que tudo que a gente aprendeu até agora já foi tudo errado. Agora só pode metodologia ativa. E não, né? A aula expositiva ela continua como um dos grandes precursores do ensino hoje ainda, né? Claro, o que a gente pode fazer e precisa fazer, aí sim, é transformar, porque, veja, um filme do cinema ou a série do Netflix, ou de qualquer que seja o streaming lá de vídeo, é expositivo. Ou de repente, o La Casa de Papel para e fala: agora você pega uma folha de papel e cada um escreve o que achou do assalto no banco. Não. Então, o ponto é que ser expositivo ou não é esse o ponto. O ponto é a capacidade do método, seja ele qual for, de deixar o interlocutor cognitivamente ativo.
Então, se a minha aula expositiva ela foi desenhada com uma cadência, com storytelling, com estímulos auditivos, visuais e tal, de maneira que eu vou conseguir manter esse indivíduo cognitivamente ativo, estimulado, eu dando exemplos que façam com que ele se coloque naquela condição, dá um tempo de reflexão, mas assim, de forma... É claro que uma aula expositiva dialogada, ela é mais eficiente nisso, porque ela vai botando a pessoa que está começando a se dispersar de volta no trilho, mas não necessariamente. Então, a gente não pode demonizar nenhum modelo, nenhum método. Eu acho que a gente tem que ser multimétodo, tem que ter diversidade de metodologia. E concordo com o Rafael, a aula expositiva ela ainda é uma ferramenta importante, onde um interlocutor resolve ali compartilhar conhecimento. É como o TED, é como a gente aqui no podcast da Biomedcast, é como uma série, é como a novela. E a capacidade de emocionar, ela tem muito mais a ver com quão preparado você foi para aquilo. Como é que você preparou aquela experiência? Não é? E como ela transcorreu. E não se é expositivo ou se não é expositivo. Você sabe que tem estudos mostrando que até você organizar uma sala de aula, botando post-its nas cadeiras e botando não sei o que e tal, até isso ativa o cérebro, porque o cérebro entende que se alguém cuidou daquilo, teve carinho de preparar, aquilo deve ser importante, não é desleixado. Aí o cérebro tem uma sensação de, opa, deixa eu valorizar isso aqui, porque alguém preparou, cuidou, chegou antes de mim. Quando o professor chega depois do aluno, chega de qualquer jeito, vai lá, deixa eu ver se tem aqui algum slide para apresentar aqui hoje. Acabou. O cérebro já sinaliza assim, isso aqui não serve para nada, porque se o cara que vai falar sequer se preocupou em preparar, então, gente, relaxa, desliga os neurônios e vamos pensar no que vamos fazer quando chegar em casa. Então é isso, são estratégias, são truques, vamos dizer assim, neurofisiológicos que a gente precisa ter e adotar no nosso dia a dia de trabalho. Exato. Numa aula expositiva, eu até falo assim, gente, traz uma coisa do seu dia a dia e coloca dentro de uma aula expositiva. Esse dia eu estava dando aula para os alunos, aí eu falei assim, gente, por que o corticóide ele pode ser imunossupressor? Aí quem já tomou? Eu já tomei, já contei. O que aconteceu com o corpo de vocês? Aí começava, mas é isso que acontece? Que legal. Aí você começa a falar de NF-kappa-beta, aí o cara já assusta, fica, calma, vamos aqui, por que acontece? Então o cara vai se identificando com ele, porque, então quando eu tomei aconteceu isso, professor. Agora eu consigo entender um pouquinho melhor. Isso que você falou, Silvio, eu acho que o Luiz deve ter pensado a mesma coisa. A gente tem um hub de pesquisa, na qual a gente pesquisa storytelling, eu e o Luiz. A gente tem um lab disso na universidade. Disso. E aí, o que a gente fez? Durante a pandemia, eu tive um quadro de televisão na Record, onde eu falava sobre ciência e saúde especificamente. Eu sou virologista de formação, meu mestrado, doutorado e tal. Então, a gente começou a perceber que dentro da mídia a gente ouvia muito assim, mas não dá para falar sobre ciência porque o nosso público é C e D. A gente pensou assim, mas por que não pode falar de ciência para esse tipo de público? E a gente começou agora a dosar, nesse nosso lab, nesse hub que a gente tem, quais são os tipos de informações, pegam quais tipos de classe e qual nível social. Então, vídeo, quem é mais seduzido por vídeo, quem é mais seduzido por podcast, por texto e por aí vai. A gente está fazendo toda essa dosagem agora de storytelling, como isso é contado, para ver como a gente consegue fazer divulgação científica de uma maneira mais eficiente e mais realmente direcionada científica. Então, a gente bate muito nisso, que a gente consegue transmitir isso também para dentro de sala de aula, que acho que é a mesma coisa. Quando a gente descobre aonde está isso aí para o aluno, a gente consegue atingir com a maior maestria esse ponto. Perfeito. E só um ponto até para comentar para o Rafa, né? Eu acho que quando o professor, ele entende, né, assim, que porque às vezes tem muito, né, e isso é difícil. Professores de outras gerações, às vezes eles têm essa, não dificuldade, né, mas enfim, de imaginar que quando a gente fala que o professor é um contador de história, às vezes ele leva isso pro lado negativo. Como assim eu vou contar história, lorota? Não é isso. O contar história é o storytelling. É você ter uma aula com começo, meio e fim. Eu, por exemplo, assim, durante os meus anos, uma coisa que eu fui me especializando e especificando muito era como é que eu posso contar uma história que seja visual. Então eu capricho, por exemplo, muito os meus slides. Eu uso os meus slides não como uma coisa que tá ali só pra tá. Não, ele me ajuda a me contar uma história naquele momento. E aí eu vejo que quando tem uma narrativa, é completamente diferente. O que o Rafa falou da gente trazer o dia a dia pra sala de aula é maravilhoso, principalmente pra gente. Eu, Rafa, a gente dá aula também pra parte mais clínica. Quando você puxa um caso que já mexeu com aquela pessoa de alguma maneira, é diferente, o ambiente ele muda, né? Então as atenções elas mudam.
quando se coloca nesse lugar. Então, acho que de fato, isso é muito bom, né? Então, e aí também vai muito da grande habilidade, por exemplo, do médio conseguir selecionar ali um grupo de professores, né? Como você falou, todo mundo ali altamente especialista. Mas aí, Luiz, eu vou te dizer que o maior desafio, então, quando o Rafael perguntou lá atrás o que evoluiu na visão de um profissional que se formou há bastante tempo atrás, como é que é hoje, eu acho que o maior desafio, na linha do que você falou, é desenvolvimento docente. Tá? Eu acho que o maior desafio, primeiro que o docente, ele é o maior ativo. O conjunto de docentes de um curso, ele é o maior ativo que o curso tem. Então, primeiro, isso tem que ser encarado. O docente, ele não é substituível, aquela peça é uma peça fundamental. Então, a gente tem que olhar o docente como ali a joia da coroa do processo. Como qualquer processo, quem executa, né? Quem realiza, quem operacionaliza é o maior, deve ser visto como o maior ativo. O maior ativo de um curso, ele não é o projeto pedagógico, não é a mesa Sectra, não é a mesa Atrix, não é o óculos 3D. O maior ativo não é o acervo de peça cadavérica dissecada. O maior ativo é o docente. Mas é muito difícil. A gente precisa. O Edomed tem feito um trabalho nos últimos anos muito focado em gastar energia, tempo, recurso em montar um núcleo de uma escola de docência, um núcleo de desenvolvimento docente mais estruturado. São os núcleos de apoio pedagógico e experiência docente, o NAPED. A gente tem um time na minha área no corporativo, ou seja, central, e cada unidade tem lá um conjunto de docentes que tem lá uma rubrica de cuidar de desenvolver colegas. Porque, na verdade, não é trivial você pegar um profissional e querer que ele encare esse mundo, como a gente está falando aqui, com toda naturalidade. Então, ele vai precisar entender por que ele vai ter que rever os seus slides, por que ele vai ter que, eventualmente, fazer uma atividade com um método mais ativo, por que ele tem que cuidar, lá, como eu disse, lá dos post-its. Então, assim, só que, curiosamente, e aí, voltando ao início da nossa conversa, a pandemia também estimulou isso. Por quê? Porque os docentes perderam a sala de aula, perdeu ali vamos dizer, o lugar onde ele tinha conforto, né? Ele foi para trás de uma câmera, então ele teve que começar a aprender algo novo. E é curioso que a vontade e a saudade de estar de volta no presencial era tanta que quando volta, e a gente aproveita essa volta para fazer uma série de trabalhos de desenvolvimento docente, de maneira que agora todos querem inventar, todos querem testar coisa nova, todos querem... Então, a pandemia também nisso ajudou. Meio que quebrou, e aí eu falava de paradigma. Quebrou o paradigma. Agora um docente de medicina acredita de verdade que ele pode ensinar de diversas formas e não só escrevendo num quadro branco. Então, assim, então isso foi maravilhoso. A pandemia, nesse aspecto, ela acelera, mas ela não só acelera, como ela quebra alguns paradigmas super estruturantes e aí abre um novo mundo para a gente explorar. A gente sabe que o MIT, por exemplo, ele tem esses núcleos de inovação pedagógica e vocês estão implementando já também esses núcleos aqui. Realmente é uma coisa que faz muita diferença para a gente poder avançar nesse ensino, não só para a médica, mas no ensino de uma forma geral, pedagogicamente. Acho que é necessário as instituições elas enxergarem esse tipo de situação e ver como é que a gente precisa evoluir como docente, como de fato, como contar essas histórias para que os nossos alunos eles tenham excelência. Parabéns aí, Silvio, por esse processo, que eu acho que é super importante, tá? Então, Rafael, nesse ponto, os NAPEDs, eles, em tese, né, eles são núcleos que são regulatoriamente, em alguns modelos regulatórios, exigidos, mas, muitas vezes, eles existiam meio que só para cumprir aquela tabela ali regulatória. E aí, esse ponto que você trouxe é fundamental, a gente costurou esses NAPEDs debaixo de um núcleo central também, corporativo, que é na linha do que você acabou de exemplificar, que é o nosso LIP, que é o Laboratório de Inovação Pedagógica. E o LIP também... Ele existe? Existe. Tá brincando? Tem uma estrutura, tem um headcount dedicado a ele, tem a sua própria marca, tem o seu próprio logo.
tem a programação anual, tem orçamento, enfim, tem metas, que é o Laboratório de Inovação Pedagógica, chama LIP. Nós tivemos agora, inclusive, no dia do professor, o evento, o nosso Fórum Docente, que a gente coleta as boas práticas anuais dos docentes para eles apresentarem, e a gente já botou numa nova roupagem, envelopou como LIP Fest, que é o festival ali docente do nosso Laboratório de Inovação Pedagógica, que fica dentro da estrutura nossa organizacional. Então, muito bacana. E o LIP ficou legal também, né? Que ficou como crista da onda, né? Como uma coisa que tá na borda, tá no limite ali da inovação, do que está novo, olhando por cima, né? Então, assim, o que está por vir. Então, ficou muito bacana. Ele tem uma identidade própria, inclusive a parte estética do LIP é muito bonita. Depois eu vou compartilhar com vocês conhecerem um pouco mais sobre o LIP. Ele tem uma programação ordinária, recorrente, tem atividades também por demanda, de acordo com o que as unidades sugerem de tema para ser discutido, desde uma oficina de Miro, para usar o Miro, até a discussão do OSCE, para elaborar checklists de OSCE em terra, enfim, tem um portfólio bem grande, e isso está sendo um grande diferencial, realmente, do nosso trabalho aqui. Interessantíssimo saber que todo o grupo ele se estrutura para não só preparar o aluno, mas também o corpo docente, né? O Silvio, eu queria te perguntar aqui uma questão que eu acho que muitos dos nossos ouvintes nos questionam, né, a respeito de outras formações, mas a gente gosta muito e é um dos assuntos que mais dá relevância para o nosso conteúdo, que é o mercado de trabalho, né? Hoje, o mercado em si, para a medicina, qual que qual a especialidade, qual que é a área que mais está buscando profissional para o mercado? Qual que é a área mais requisitada pelo mercado aí de profissionais? Então, Otávio, eu acho que essa discussão sobre especialidade é muito legal. A gente sabe que a gente, num curso médico, para atender diretrizes curriculares, tem que formar um médico generalista. Então, capaz de atuar na atenção primária e ser resolutivo, e isso é uma coisa que a gente preza muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nossos alunos também, eles estão antenados, já olhando lá na frente, né, qual a especialidade médica que eles vão querer escolher para viver, para seguir a vida. Alguns vão escolher a própria medicina da família, a medicina geral de família e comunidade, que é uma especialidade. Outros vão, diferente do que era no passado, de que todo mundo podia fazer emergência, sem nenhuma formação, sem nenhuma qualificação, que ainda é muito da realidade hoje. O recém-formado vai trabalhar num lugar onde a gente tem aí mais crítico, que é a emergência, mas é um contrassenso, mas é o que acontece, que é onde tem uma demanda grande, né, um espaço, uma empregabilidade alta. Mas, como se tornou especialidade médica, urgência e emergência também passou a ser uma especialidade que algumas pessoas que gostam dessa adrenalina, querem viver pro resto da vida dando plantão e, né, reanimando e entubando pacientes na emergência, estão buscando fazer como especialidade também. Só que é muito curioso que a gente observa, a gente tem, como eu falei, o IDOMED Carreiras, que a gente faz uma série de atividades, e tem uma que é a Semana das Especialidades. Os alunos votam, os 7 mil alunos votam, as 10 especialidades que eles mais querem ouvir, saber a respeito. A gente convida egressos dessas especialidades de alguns chefes de serviço, e ao longo de uma semana, uma live com 2 especialidades por dia, portanto, duas por dia ao longo de 5 dias, 10 especialidades. E aí a gente chama alguns alunos embaixadores para serem moderadores, fazerem perguntas, e os colegas dizem como é a rotina, quais são os desafios. E a gente percebe que vem mudando ao longo dos anos o ranking. Especialidades que eram mais procuradas agora não estão tão procuradas, algumas. Então a gente consegue ver um pouco a evolução do interesse do nosso corpo discente em relação às especialidades, e a gente traz isso para que eles discutam e tal. E a gente vem observando que as especialidades mais clássicas, que eram as mais procuradas, elas ainda vão ser as mais procuradas por algum tempo, mas algumas, né, que não eram tão procuradas no passado, elas começam a ganhar espaço. E as especialidades, vamos dizer, menos clássicas ainda são aquelas que são também oportunidades de mercado de trabalho que estão ligadas à parte de gestão,
a parte de empreendedorismo, a parte de negócios. Então, você tem muitos médicos que antes... Hoje a gente tem ligas acadêmicas, a gente tem o nosso IDOMED Hubs, que na verdade é um celeiro onde a gente incuba 6 startups, mas ao mesmo tempo quer que os alunos todos da faculdade respirem esse universo da visão empreendedora, né, do comportamento empreendedor, porque na verdade tem muito campo de trabalho, muito mercado, para além da cardiologia, da neurologia, da pediatria, da cirurgia plástica, da dermatologia, tem muita coisa além de considerar que todos esses que eu falei também precisam dominar aspectos de gestão, porque eles vão fazer gestão das suas próprias carreiras. Então, eles precisam também dominar isso. Então, eu acho que as especialidades, algumas delas estão muito em alta. A própria especialidade mesmo de urgência e emergência ganhou uma relevância grande. A neurocirurgia, que é uma área um pouco, vamos dizer assim, mais... Como é muito complexa, 6 anos de formação, você via um grupo meio que mais resistente. Você vê que agora a gente teve um aumento do interesse pela neurocirurgia por conta da tecnologia, por conta de muita incorporação de algo moderno. Tudo que está ligado a coisas com procedimento, robótica, estudos de genética clínica ou tecnologia, nanotecnologia e tal, tudo isso está atraindo muito. Então, essa galera, essa nova geração, ela tem uma tara maior, muitas vezes, por coisas não clássicas, ou pelo menos das clássicas, mas, vamos dizer assim, um pouco mais incorporando coisas mais modernas, mais tecnológicas, mais diferentes. Até porque muitos desses que já estão com a gente são nativos digitais, já ingressaram nas faculdades, e hoje a gente vê a diferença do que essa galera tem, até de capacidade mesmo, de raciocínio, de ideia, muito criativos. Então, assim, eu acho que o céu já deixou de ser o limite. Se o céu já foi o limite, agora já não é mais. E acho que as especialidades mais disruptivas, elas tendem a ganhar mais musculatura e atratividade ao longo dos próximos anos. Aí. Eu até queria fazer, acho que uma conexão, acho que o Silvio terminou bem ali falando de tecnologia. A gente falou, né, sobre habilidade e tudo mais. Você acabou trazendo essa questão de que você acredita que especialidades mais disruptivas, elas vão ganhar essa musculatura, né, vão acabar, enfim, subindo nesse ranking, né, de forma meio que inevitável. E a gente vê, de fato, isso tem um link completo com a parte tecnológica, né? Acho que a tecnologia, ela atrai. É bonito você ver um robô. E mais incrível ainda você ver uma pessoa mexendo no robô. A gente fala sobre hoje cirurgias robóticas, que é uma coisa incrível. Cirurgias à distância, né? O médico, ele tá num robô, mas operando numa pessoa, às vezes, em outro país. Uma coisa que a gente nunca iria imaginar que isso seria possível. E uma área, agora também puxando um pouco para minha experiência, a gente fala muito sobre... hoje a parte de medicina personalizada, enfim, tudo mais, né? Acho que isso é muito legal. E a área que eu trabalhei era com a parte de bioengenharia, desenvolvendo modelos para testes farmacológicos in vitro. Então, eu trabalhei com a parte de modelagem de minicérebros e também de coração. Então, acho que isso a gente está indo hoje, por exemplo, para uma área de organs on a chip, como a gente chama, da gente ter pequenos órgãos num dispositivo microfluídico, quando a gente consegue ver a interação entre esses dois compartimentos com órgãos diferentes para entender como é que o medicamento seria distribuído naquele paciente, porque a gente usa células dele, né? O background é genético. Então, puxando mais para esse lado, assim, tecnológico, queria saber de você, que tipo de tecnologia hoje você vê de mais, assim, promissora para a área médica? Luiz, eu acho que, te ouvindo falar aqui, eu fico imaginando o seguinte: a pandemia, ela trouxe, como eu falei, algumas quebras de paradigma e nos permitiu ser um pouco mais ousados em algumas frentes e incorporar de forma mais rápida coisas que eventualmente poderiam gerar uma resistência grande da comunidade científica, tipo, olha, a prioridade não é estudar isso ainda tem muito a se provar. Agora não é, a verdade é que essas novas tecnologias, elas, cada vez mais, elas atraíram pesquisadores e pessoas que em grandes entidades, grandes investidores que acreditam que aquilo que eventualmente podia passar em alguma medida num pitch como algo muito fora do contexto, muito fora da realidade, já não é mais visto assim. Quer dizer, há uma mudança clara
de perspectiva. Então, agora, assim, não, peraí, vamos entender um pouco mais, vamos entender como é que fica de pé essa ideia, esse case, qual o tempo que vai levar para a gente conseguir trazer isso para a prática clínica. Então, eu acho que todas as tecnologias que consigam minimamente mostrar um caminho vão ter hoje menos resistência do que tinham no passado, de ter que se provar muito. Eu acho que a velocidade com que se produziu a vacina da Covid, por exemplo, ela mostra que a gente estava um pouco, com autociência, um pouco moroso nos processos em relação a até se subestimando do ponto de vista de a capacidade de desenvolver algo novo que possa, num curto espaço de tempo, trazer algum benefício. Claro, tem que ter toda a questão do fluxo regulatório necessário, todos os cuidados, toda a segurança, né, envolvida, mas eu acho que você citou alguns exemplos bem interessantes aí da tua experiência. Eu acredito que, uma vez que cada uma dessas tecnologias tenha conseguido provar que trazem algum benefício, eu acho que a incorporação tende a ser, nos próximos anos, muito maior, até porque os líderes, né, desses institutos, desses órgãos, eles também estão cada vez mais disruptivos, mais dinâmicos e com cabeças mais modernas. Não só a idade, mas a cabeça. A gente tem visto grandes CEOs de grandes grupos que, ao conviver com a galera e abrir um pouco a cabeça, mudam o comportamento e passam a acreditar mais. Então, assim, eu não diria, citaria um conjunto aqui de tecnologias que sejam promissoras, não, mas eu acredito que a resposta para isso, eu acho que toda e qualquer tecnologia que venha, e a gente vê muito startup, vê muito trabalho que tem sido desenvolvido, tudo que vier e trouxer um norte de um caminho que parece fazer sentido, eu acredito que vai encontrar espaço para que seja incorporado e seja desenvolvido num rápido espaço de tempo. Eu acho que agora a nossa curva de desenvolvimento na saúde, porque a saúde era talvez uma das ciências mais, vamos dizer assim, lentas do ponto de vista de incorporar novas tecnologias, né? A robótica, você vê, né, o tempo que levou desde o desenvolvimento dos primeiros robôs até se começar a confiar em realmente levar para a prática clínica. Eu acho que esses tempos vão se encurtar agora. Chegou algo novo, provou, viu, deu, tem segurança, vamos botar, vamos fazer, vamos usar. Então, eu acho que o negócio vai ganhar uma atração maior agora. Maneiro, Silvio. Agora, já encaminhando para a gente para o nosso finalzinho do nosso episódio, Silvio, a gente passa aí, né? Você falou assim, da saúde às vezes demora um pouquinho para avançar com relação às outras áreas. A gente viu a gestão 4.0, o marketing 4.0, a medicina 4.0. A gente já vive ela hoje especificamente, esse novo universo da medicina. E quais aí, já pensando nas suas palavras finais desse episódio, quais são as suas considerações para aquele aluno que quer fazer medicina e para aquele aluno que já está fazendo medicina, quais são as suas considerações para essa galera? Perfeito. Eu vou retomar, para responder, eu vou retomar um pouco ali do que o Otávio provocou e costurar com o que o Luiz e você trouxeram agora no final. Eu acho que a formação médica, ela, portanto, precisa transcender a formação técnica, que tem que ser muito robusta, mas tudo o que a gente discutiu aqui ao longo desse papo todo precisa estar de verdade, não só no papel, não só no discurso, mas tem que estar de forma estruturada no processo formativo desse aluno. E aí, esse aluno, quando a gente chama de aluno, somos nós para o resto da vida. Cada um de vocês aqui, como eu, a gente se dedicou a uma área do conhecimento e a gente entende que a gente vai para o resto da vida aprender, do contrário, a gente perde totalmente o sentido. Se a gente acha que a gente sabe o suficiente para viver sem querer aprender uma coisa nova a cada dia. E aí, a gente, por exemplo, pensando muito nisso, a gente, preocupado nas discussões que o Otávio trouxe sobre o marketing médico, não é? Quer dizer, como mídias digitais e mídias sociais. Então, a gente foi, junto com a Academia Nacional de Medicina, que era um desejo da academia já antigo, e a gente sentou junto a 4 mãos, fizemos um MBA em gestão para médicos. Então, na verdade, a gente tem hoje, quem quiser saber um pouco mais também, lá no site do IDOMED, pode
pesquisar dentro lá do que é o Vida Toda, educação continuada, e vai encontrar uma pós-graduação certificada pelo IBMEC, que faz parte do nosso grupo também, só com médicos bem-sucedidos e professores do IBMEC que já davam aulas de MBA em gestão, e que aí nós tivemos um MBA exclusivo para médicos. Por quê? Porque muitas vezes a gente viu no mercado o MBA em saúde, às vezes, apesar das oportunidades aí de discussão interdisciplinar, desfocava um pouco por um campo mais da saúde pública, de uma visão que não era exatamente a que o médico, no nosso entendimento, queria tratar. Queria tratar do seguinte: vou abrir meu primeiro consultório, e aí eu não sei nem o que é pessoa física, nem pessoa jurídica. Eu vou aqui, posso ou não ter um Instagram profissional, como eu devo fazer, matemática financeira, botar um plano de negócio. Eu quero saber aonde meu resultado não está tão bom quanto eu tenho um bom faturamento, mas eu deixo um resultado ruim. Onde é que são as linhas ofensoras aqui que eu deveria tratar, um plano de ação? Então, a gente trouxe toda essa turma do IBMEC e docentes indicados pela Academia Nacional de Medicina para fazer um corpo docente super robusto. Lançamos o nosso MBA, já está na segunda turma, na segunda captação, MBA de gestão para médicos. É totalmente focado de médico para médico e docente do IBMEC. E esse curso, ele traz muito essa reflexão, essa discussão sobre soft skills, gestão de pessoas. Então, tudo que um médico tem que ter na sua caixa de ferramenta, né, que a faculdade não ensina, porque não é o objetivo da faculdade. Então, a ideia é isso. Então, eu quis dar esse exemplo para dizer que o médico ele não pode ficar só indo para a faculdade, a semana padrão dele de segunda a sexta, e achando que isso vai fazer dele. Já fez no passado. Hoje não faz mais dele um grande profissional. Ele precisa ir além. E hoje eu vejo os alunos nossos fazendo isso mesmo. Nas férias faz um fellow em algum lugar, vai do Silício, entra numa empresa para acompanhar. A galera está assim. Então, assim, para a gente conseguir ajudar esse aluno, né, a se formar um profissional mais qualificado, a gente tem que também orquestrar um pouco, ajudar ele, organizar tudo isso. Também, do contrário, ele vai ficar totalmente perdido no meio desse oceano de oportunidades, de coisas para fazer. Então, eu acho que a resposta para isso é modernizar o currículo, trazer pessoas boas para o time, porque o time de docente é o maior ativo que qualquer curso tem. E o terceiro além de você se modernizar e estar com os bons, tentar não parar de evoluir. Olhar o que está acontecendo, incorporar, não ter aquela coisa de você desapegar das verdades absolutas. Se você tem certeza daquilo por mais de um ano, está errado. Certamente você está errado. Porque se você tem a mesma certeza que aquilo é aquilo por mais de um ano, hoje, provavelmente, no mínimo, você está perdendo a oportunidade de refletir sobre oportunidades de melhoria. Então é isso, estamos seguindo nessa linha. Eu quero agradecer muito aí a vocês pela oportunidade de bater esse papo. Fiquei muito bem assim, satisfeito, impressionado com o trabalho que vocês estão fazendo, que é de suma importância para a comunidade médica, científica, a área da saúde, o que na verdade, ter um grupo tão qualificado, trazendo temas tão relevantes e com tanta experiência, maestria na condução desse processo, que no final do dia é a gente destravar conhecimento, fazer com que isso se torne cada vez mais conhecido, e parabenizar aí os ouvintes do Biomedcast, porque assim, vocês estão no lugar certo. Eu já vi que o negócio aqui é fera. E é isso, a gente tem que estar assim, tem que estar entre os bons. Silvio, muito obrigado. Silvio. A gente curtiu muito o bate-papo com você aí. É um prazer, uma honra para a gente estar com você aqui. Também agradecer a todo mundo que está ouvindo até agora. Se você ouviu até agora, vai lá nas nossas redes sociais, comenta, não esquece de dar 5 estrelas aí, vale a gente bem também no Spotify, no Web Podcast, qualquer plataforma de podcast que você esteja ouvindo. Queria agradecer mais uma vez, Silvio. Muito obrigado, Luiz, Otávio, muito obrigado pela parceria de vocês em todos os episódios. A gente vai ficando por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Mais uma mensagem Só final? realmente agradecer, foi incrível. Eu acho que o bom do Biomedcast, como o Silvio falou, né? Pra vida, a gente tem que estar sempre aprendendo. E acho que a gente aqui como host, a gente não tá aqui só pra espalhar informação, a gente também aprende. Então por isso que a gente fala, o convidado ele vai falar porque a gente tá aprendendo aqui também. Não importa se a gente já tem mestrado, doutorado, pós-doc, e a professora não sei quantos anos. A gente ainda é aprendiz. Que é isso, a gente tá se moldando até o fim. Sempre tem alguma coisa pra aprender.
aprendi muito com você, Silvio. Obrigado, tá? Foi muito legal esse papo. Pô, Silvio, eu queria te agradecer, querido, pelo seu tempo, pelas palavras, pelo conhecimento compartilhado aqui com os nossos ouvintes. De verdade, eu acho que eu aprendi muito também hoje, um conhecimento aí a respeito de metodologias ativas e expositivas, né, como a gente falou aqui hoje. Tenho certeza que esse conteúdo aqui vai fazer muita diferença para os nossos ouvintes também, né? Queria agradecer você. E é isso, gente. Obrigado aí para todos os nossos ouvintes. Esperamos vocês num próximo episódio do Biomedcast. Valeu, obrigado. Falou, gente. E da próxima eu vou participar com um microfone bonito desse aí de podcast, uma cadeira gamer. Só de sentar nessa cadeira já fala melhor, já sai melhor. Já é diferente. Te passo o link aqui, me passa o link, porque o cérebro só de sentar nessa cadeira e ficar de frente desse microfone pendurado aí, já libera aqui todo. Uma coisa importante, quem quiser acompanhar o Silvio também, lá no LinkedIn, é Silvio Peçanha Neto, não é isso, Silvio? Eu sigo lá. Isso. É verdade, é verdade. O Silvio lá no LinkedIn, a gente no coloca Instagram aqui também, a gente coloca lá no link do LinkedIn do Silvio pra seguir. Isso, né, nesse episódio. Gente, muito obrigado por terem ouvido a gente até agora e até a próxima. Tchau, até, galera. Pessoal.